Olá, amigos do Verdade Oculta 2, o meu canal preferido, o canal que eu amo de paixão. Muito boa noite a todos vocês e um grande, gigantesco boa noite ao cacheiro viajante Rubens Sodré. Boa noite, Rubão! Beleza, Silvão, obrigado pelo carinho. Agora o cacheiro viajante eu não entendi por quê, Silvão, mas tudo bem. Já é a segunda vez que me chamam de cacheiro viajante, É mascate, um essas nome coisas. carinhoso, porque, não, o cacheiro viajante nos filmes tem uma coisa romantizada, tal. Você pode ver, nos filmes antigos, principalmente, né? Então, o cacheiro viajante é uma forma carinhosa de falar quando você... E outra, você está só começando. Imagina quando você começar a viajar para valer, hein? Começar a rodar o Ah, Brasil grandão aí. Galera, é o seguinte, por que eu fiz questão de falar com o Rubens para a gente falar desse assunto? Porque Estevão, né, suas últimas palavras derradeiras, ele fala coisas que pode você vestir com tranquilidade do sistema atual hoje. Você não tem a dúvida, ele fala várias verdades, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre um monte de coisa e chama os fariseus de homicidas, né? Que são homicidas, quer dizer, enfim, a fala dele é fantástica, né? E a punição dele por falar a verdade é impressionante, é isso que eu quero. Eu acho que é uma das mortes mais tristes, né, da escritura, não é, Romão? o Silvão, que nós temos assim conhecimento, a do Estevão é porque morreu apedrejado, né? Morrer apedrejado deve ser muito ruim, né? Muito E dolorida. agora, claro que teve também o João, né? Aliás, Zacarias morto em caldeirão de água de óleo Verdade. quente, né? Verdade, O também é uma Pedro coisa terrível. crucificado igual o Messias. O Messias mesmo morreu todo furado de flecha, de Verdade. espada. Eles morreram mal, cara, Lançado. morreram muito mal. Verdade. Ou seja, até hoje é assim, é proibido falar a verdade, né? É. Como você mesmo disse, a democracia, se a democracia é liberdade, né? Quer dizer, hoje em dia, mortes por religião, por gente que confunde liberdade com libertinagem é impressionante. Bom, se você quiser colocar o vídeo é legal, porque ele dá gancho, Tá né? aqui o vídeo, vamos lá? Pode soltar. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. E nós ouvimos dizer que esse Yahushua Salvador há de destruir esse lugar e alterar todos os costumes que Moisés nos deu. Porventura, isto assim? Homens, irmãos e pais, ouve. O Criador da glória apareceu a nosso pai Abraão e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, o Criador o fez passar para esta terra em que agora habitais, e não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E proferiu o Criador assim, que sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, que o Altíssimo tinha prometido a Abraão. Assim o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era extremamente poderoso em suas palavras e obras. E quando lhe veio a idade de 40 anos, decidiu ouvir seu coração e visitar seus irmãos, filhos de Israel. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Pai, o Criador de todas as coisas, os levantará diante de vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Só um detalhe, Silvão, interessante que a narrativa aí do Estevão começa, vamos dizer, no início do grupo
que existia nessa época aí, ou seja, os hebreus, porque começa com Abraão, não começou em Adão, não começou em Noé, mas começou em Abraão. Interessante o Estevão fazer isso, porque com essas palavras ele prendeu a atenção de todo mundo, já que esse povo que estava assistindo ele eram os líderes religiosos, saduceus, fariseus, junto com os escribas, com doutores da lei e juntamente também com os sacerdotes. Então era uma classe que gostava demais de ficar repetindo esse tipo de conversa, porque era com esse tipo de conversa, Abraão, Moisés, essas coisas todas, que iludia o povo todo que era iludido por eles. Então o Estevão, para ganhar a atenção deles, falou com muita propriedade sobre a história dos hebreus, história que esse povo está cansado de conhecer. Eu faço uma semelhança com a igreja evangélica. Tu vai na igreja, você vê os pastores repetindo, cara, as mesmas coisas de José no Egito, de personagens antigos, que nós já cansamos de saber, e eles também. Mas eles até hoje gostam, cara, dessa coisa que você viu que eles gostaram com Estevão, até o momento que Estevão tocou na ferida deles. E o momento é esse que nós paramos, porque disse que foi feita uma promessa, que depois dele surgiria alguém. Aí agora, olha a cara dos caras, é hora que Estevão começa a apresentar o Messias, meu irmão. Apresentou Yahushua, apresentou o Messias para o sistema religioso. Prepare-se, lá vem pedrada, Silvão. Verdade, e interessante destacar que Paulo está aí. Que era Saulo, né? Ele está aí no meio, ele está envolvido no processo aí, que é uma coisa bem forte. E vale lembrar também que além dos saduceus, tal, tinha os príncipes também, né? Também estavam aí os príncipes, que existia o principado, não é verdade, Rubens? E também o pessoal que assessorava os sacerdotes. O sacerdote, ele tinha várias classes de pessoas abaixo deles. Eles tinham os capitães do templo, que era o exército deles, e tinham também, além dos escribas que escreviam para eles, tinha os príncipes dos sacerdotes, né, que eram os que serviam diretamente os sacerdotes, que eram, vamos dizer assim, aprendizes de sacerdote para no futuro exercer também o sacerdócio. Ou seja, o sistema religioso igual de hoje, só que com nomenclatura diferente, né? Exatamente, você matou. Exatamente, e eu quero mandar um abraço para o Maravilha Alberto, que acabou de mandar 10 pila aqui. Ele diz: Rubão e Silvio, melhor dupla, abraços meus irmãos. Douglas de Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul, forte abraço, Douglas, obrigado, ele ajuda lá, ajuda aqui, fantástico. Maravilha Alberto 2014, Rubens. Beleza, Silvão, então é isso aí, meu irmão, a gente pode continuar se você achar por bem aí, pode, né, para poder fazer aqui também pode ir embora, a continuidade aqui, tá certo? Este é que estava junto do povo no deserto e o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Este mesmo que deu palavras de vida para os nossos pais, e os mesmos não quiseram obedecer. Antes a rejeitaram e voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazem-nos deuses que irão diante de nós. Pois a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram a sacrifício aos ídolos, e se alegraram nas obras das suas mãos. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anunciaram a vinda do justo, dos quais vós agora foram traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Yahushua, recebe o meu espírito. Yahushua, não nos impute este pecado.
aí é Paulo. Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Muito obrigado, show de bola. Eu gostaria de fazer uma observação agora sobre a minha locução em relação, a minha dublagem em relação a esse episódio. Eu já li Estevão, né? Eu já li lá em Atos, eu já li em vários lugares a atuação de Estevão, inclusive até a sua morte. Mas quando você faz a locução, Rubens, quando você lê em voz alta, que você passa a emoção, cara, te dá um arrepio, te dá uma sensação estranha. Então, quando você fala, né, que a escritura foi feita para ser falada, né, na sua realidade, eu concordo com você, porque eu lendo aqui sozinho, concentrado, te dá uma sensação. Não estou falando que o Espírito Santo desceu aqui, nada disso. Eu estou falando que você começa a sentir, porque você interpreta um apóstolo, uma figura extremamente importante. E você vê que a fala dele, por mais que tente modificar, alterar, manipular, é uma fala que tem um poder imenso, né? Você pode dizer melhor que ninguém, Rubão, o que eu estou dizendo, o que eu senti quando eu fiz, como faço também, a Ruxa também é outra coisa que tem um peso muito grande, né? É verdade, Silvio. Inclusive, eu gosto de ver os vídeos que você faz e que você faz a locução, porque eu acho não, tenho certeza, a sua voz é boa para muita coisa, né? Ela é boa para cantar, é excelente para apresentar programa e também é muito boa para dublagem. Eu gosto de ver, você faz vozes diferentes no mesmo vídeo, parecendo que são outras pessoas, né? A voz sua, então, de sacerdote, cara, ou de profeta, é a melhor. A voz de profeta ou de sacerdote é a minha preferida sua, fica muito bom, nem parece que é você. A voz rouca, né? Se não perceber legal, não sabe que é você. E fora, né, a voz tem ainda a sonoplastia, né, Silvio? Isso o pessoal nem imagina, né? Não que imagina, tem também essa função sua de sonoplasta. Quando eu coleto o som, ele não vem sem nada. Então o som ambiente, as pedras, o pessoal gritando, uma pancada, tudo isso eu tenho que fazer, né? Água, se tem água na parábola das ovelhas perdidas, eu tive que pôr chuva, tem que pôr água, tem que pôr não sei o quê, porque eu recebo o vídeo, será? Tá dizendo que o meu som tá com eco pra caramba, o que será, hein? Então, então dá bastante trabalho para fazer, mas é prazeroso. Por exemplo, a Nanda Abreu outro dia falou, Silvio, faz vídeo mais longo. Eu falei, você não tem ideia do trabalho que dá. Primeiro que eu tô com um monitor pequeno, extremamente pequeno. Então, eu não consigo enxergar a boca das pessoas, não dá, né? Ou porque se eu gravo, leio o texto, porque eu crio um texto, claro, eu pego da Bíblia de Jerusalém, geralmente, e mais a fala, tudo aberto ao mesmo tempo, não dá para sincronizar. Agora que chegou minha placa-mãe, acredito que em menos de 15 dias eu esteja com a máquina nova, aí sim vou poder fazer um trabalho melhor, né? Mas dá trabalho para fazer, viu, gente? Bota exclusivo aí que dá trabalho para fazer. Mas o mais importante não é falar disso. O mais importante é que o Rubens, eu gostaria muito de ouvir o comentário do Rubens das palavras finais de Estevão e responder o título, né? Por que mataram Estevão a pedradas, né? Por que ele foi morto? Foi porque ele disse na reta final, e o Rubens vai dizer para nós a impressão dele em relação a essa reta final, que tem um peso gigantesco, né? Para abrir caminho para o Messias. Vamos lá, que eu vou pegar para você aqui, que nós viemos no supetão também. Deixa eu abrir a minha Bíblia de Jerusalém aqui. Calma aí, calma aí. Está no vídeo, inclusive, né? Ele diz no vídeo qual é o capítulo e o versículo. Deixa eu ver aqui. Tudo muito lento, para variar, né? É grande, viu, Rubão? É um trecho enorme. É Atos. É Atos, agora eu vou dizer para você já qual é aqui. Aqui está tudo muito lento. Aqui. É Atos 7. Achou, né? Está no próprio vídeo. É Atos 7. E disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. É isso aí.
Então, ô Silvão, o Estevão, ele foi pego porque ele estava falando a favor do povo, e quando fala a favor do povo, exatamente se fala contra o sistema religioso, porque você tem dois lados. Você não tem como falar a favor dos dois lados, não existe. A verdade, Silvio, é que se você for, vamos dizer na palavra evangélica, se você for pregar o evangelho, por que eu usei esse termo? Porque é o termo que eles usam, né? Pregar o evangelho, né? Pregar o Messias, também gostam muito de usar o termo pregar o evangelho. Mas se você for anunciar as boas novas, que é o que o Messias mandou fazer, né? Você vai ter que falar a favor de um lado. Só que como eles dividiram em dois lados, você não tem como, cara, falar bem dos dois lados. Não tem como, é impossível. Se você for falar para o povo assim, irmãos, jogue o seu jugo sobre Jesus, entregue o jugo a Jesus, porque o fardo dele é leve, né? E é suave. Você vai ter que dizer em relação a quê? E na escritura está escrito que é em relação ao sistema religioso. Então você vai ter que falar, você vai falar contra o sistema religioso. Com Estevão não era diferente. Ele falava a favor das pessoas, falava a favor das boas novas, que envolve o Messias, né? Para favorecer as pessoas, é claro, para chegar ao Messias. E quando ele falava isso contra o regime religioso da época. Então ele foi pego fazendo isso. E foi levado a julgamento. Pergunta, o julgamento que Estevão foi submetido, foi o julgamento de Roma? Foi um julgamento, vamos dizer, político-administrativo? Negativo. Então, aí você já percebe que o sistema religioso, Silvio, quando é dado poder a ele usa desse poder na totalidade do poder que é adquirido por eles. Ou seja, eles tinham poder para apedrejar e apedrejavam, Silvio. As cruzadas é um exemplo disso. Com isso a gente percebe, Silvio, que realmente o julgo deles é pesado, né? Julgaram Estevão e o peso foi a morte. Então, vamos lá. Então, o que acontece é que eles levaram Estevão para ser julgado. E Estevão, para poder ganhar a atenção deles, começou a falar de Abraão, de tal, veio Moisés, veio Davi, veio Salomão. É claro que o texto seu foi sintetizado, até porque, de repente, o filme sintetizou. Mas o texto da Escritura é bem mais amplo, né? Ele fala, no texto da Escritura, Salomão intentou construir uma casa para Deus. No entanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? E tem outros textos interessantes, outros trechos também. Então, ô Silvio, quando Estevão começa a falar do Messias de verdade, ele começa a fazer exatamente o que ele fazia nas ruas. Falar contra o sistema religioso. Você repara para ver. Vós incircuncisos de coração, né? Homem de dura cerviz, homicida. De dura cerviz é que não se curva para a verdade, cara. A espinha dorsal dele é reta, é de concreto, é uma coluna. Recusam o Espírito Santo. Recusam, né? Então, quando Estevão começa a falar a verdade sobre o Messias, inevitavelmente tem que falar contra eles próprios ali, na cara deles. E é claro, lá no meio estava um aprendiz. A gente falou aqui que tinha uns aprendizes. Saulo. Lá estava um aprendiz, que era Saulo de Tarso. Ele que era doutor na lei, né? Ele fala, se alguém pode falar da carne, quanto mais eu. Hebreu dos hebreus, circuncidado no terceiro dia, aprendi aos pés de Gamaliel, né? Então ele sabe da lei, conhece muito da lei. Estava lá, consentiu porque a visão dele naquela época era a visão que ele estava sendo doutrinado. Você já viu que esses homens detêm a chave do conhecimento, mas eles mesmos não entram e não deixam quem quer entrar? Você já viu que eles atravessam céus e mar, terras e mar para fazer um prosélito, e quando consegue o transforma em 2 vezes mais filho do diabo? Estava lá, filho do diabo Saulo, apoiando eles em tudo e consentindo na morte de Estevão. Se não fosse o Messias aparecer para ele no caminho de Damasco, de repente estava assim até o dia da morte dele, e deveria ter durado mais, né? Porque esse próprio sistema religioso que estava lá do lado dele foi quem passou a perseguir ele daí em diante. Mas a igreja evangélica não fala isso.
Fala só que Paulo perseguia a igreja. E aqui no Verdade Oculta 2 tem o Saulo, né, Paulo no caminho para Damasco, quando ele fica cego, tem tudo aqui. Tá? Então assistam aqui no Verdade. Ou seja, ninguém pode alegar que não conhece essa passagem, né, Rubens? Tem muito mais vídeos ainda no canal Sete Sinais, né? Que lá você tem caprichado, todo dia, 6 da tarde, eu recebo a notificação. Você é muito pontual, o canal Sete Sinais está crescendo muito e merecidamente. Verdade. Quem não se inscreveu, pode se inscrever porque vale a pena. Eu sou verdade. inscrito em 3 canais, eu tenho inscritos lá e eu recebo 3, 4 notificações por dia. Todo dia. Então, Silvão, como Estevão, só para frisar o que eu disse, para ficar bem na memória, se você vai falar das boas novas, inevitavelmente você vai falar a favor do povo. Falando a favor do povo, vai ser falar contrário aos interesses do sistema religioso, porque o sistema religioso é contra o povo, é adversário do povo. E você falando as boas novas do Messias, você vai apresentar o Messias. O Messias foi rejeitado pelo sistema religioso que matou ele. Automaticamente você vai falar contra o sistema religioso. É impossível, Silvio, você falar bem dos dois lados, não tem como, porque um lado é contra o outro. O lado da religião é contra o povo, o lado da religião é contra o Messias. Por isso a igreja evangélica, ela faz um malabarismo. Omite, na maioria das vezes, quando vai fazer uma pregação, omite 90% da verdade que está no texto da Escritura. Por que omite? Porque se for falar a verdade, vai falar contra eles próprios. É verdade, Rubens, eu concordo com você. E tem um peso muito grande, Estevão, que é pouco citado por aí, né? Ele tem um peso muito grande porque na hora que ele foi jogado no poço ou no pátio, ou seja lá onde for que ele foi jogado, porque aí no filme é uma ficção, né? Tenta interpretar da melhor maneira possível, ele vê, né? Ele olha para o céu e vê o Criador e à sua direita o Salvador. Né? Ele olha para o céu e vê. E quando ele pede para que não coloque a culpa naqueles que estão matando ele, para você ver como era o coração desses apóstolos. Quer dizer, ele está sendo assassinado e ele a si mesmo perdoa aqueles que estão matando ele. E ele fecha os olhos e ele morre antes daquela pedrada, da primeira. Ele morre antes. O Criador leva ele embora, né? Antes da primeira pedrada. Então você vê que há uma benevolência, né? O nosso Salvador sofreu porque era para sofrer, era para todo mundo ver seu sangue derramado e tal, que é triste, né, demais, mas existem mortes também nas Escrituras que não devem ser esquecidas, e a de Estevão é tão importante quanto todas as outras, porque ele bate de frente com o sistema em favor de quem? De nós, dos gentios, né? Quando Paulo lá na frente declara a quebra do muro já foi feita no madeiro, né? No madeiro, a quebra do muro já foi. O que é a quebra do muro? Os judeus são especiais de um lado e os gentios são gentalha, não têm acesso ao Criador, né? São pecadores e vão morrer lá só os judeus. E na morte do nosso Salvador, o madeiro, que é dali para frente que se vive a graça, há a quebra desse muro, ou seja, todos são iguais. Ou seja, na Escritura diz, você não me é estranho. Né? Você não me é mais estranho. Na Escritura está muito claro isso, que estranho, a tradução é estrangeiro, né? Uma pessoa de longe que você não conhece. Então, é maravilhoso essa passagem de Estevão, ela tem um peso grande, como eu vou buscar muitas passagens de Romanos, de Hebreus, né? E outros livros, Coríntios, eu vou trazer passagens que são importantes. E é muito importante você ler em voz alta. Isso eu falo para você, leia na sua casa, no seu quarto, leia em voz alta para você sentir como isso tem força, né? Porque se você só ouve dos outros também, né, você habitua o seu ouvido, o seu coração a sempre receber e nunca passar. Então, é legal você ler em voz alta, mesmo que não seja para ninguém, para você sentir o poder da palavra das Escrituras, que são uma coisa impressionante. E eu descobri isso fazendo aqui as dublagens, né? Sempre li muito, mas o impacto de você falar as palavras da maneira correta, da maneira sintática, da maneira para que as pessoas entendam como faziam os apóstolos, né? Porque você não vai ver nenhum apóstolo falando vinagre, nenhum.
Eu nunca vi um apóstolo falando uma mentira, uma invenção. Existe um equilíbrio muito grande na Escritura, né, Rubens? E você pode, melhor do que ninguém conhece a Escritura, como ninguém, dizer isso. Estou abrindo o microfone aqui por causa do eco. Então, Silvão, concordo plenamente com você, eu assino embaixo tudo que você falou. E, inclusive, Silvio, eu gostaria de fazer aqui uma observação no texto do Estevão, quando ele morre, né, no momento em que ele tem a visão, você lê no verso 55, para quem gosta da Bíblia, né, e ouvindo 55, mas ele, Estevão, olha aqui, estando cheio do Espírito Santo, na hora da morte, sendo apedrejado, estava cheio do Espírito Santo. A pergunta é, o Estevão cheio do Espírito Santo estava saltitante na igreja, pulando, rodopiando? Estava na igreja fazendo firula? Estava morrendo. Estava morrendo, cara. Quando você ouve falar cheio do Espírito Santo, é cheio do entendimento correto do que é a vontade do Pai, do que é ser salvo, do que é a vida eterna, cara. Porque ele estava perdendo a vida aqui naquele momento. No momento que ele está sendo apedrejado, na Escritura está escrito que ele estava cheio do Espírito Santo. Como você correlaciona esse fato de Estevão morrendo apedrejado na mão do sistema religioso, está cheio do Espírito Santo, com o próprio sistema religioso dizendo que está cheio do Espírito Santo, é ficar rodopiando, falando rabalacheia? Para ter alguém enganando alguém nesse negócio, Silvão. Verdade. É verdade. A Escritura tem todas as respostas para aqueles que ficam buscando respostas em heróis, né? Em deuses, em humanos cheios de defeitos. Eu acho interessante, Rubens, que eu vejo agora me envolvendo um pouquinho mais no espiritual, você acaba atraindo religiosos, não tem jeito, né? Aí a pessoa fala para mim assim, mas o meu pastor, ele faz isso, faz aquilo. Um dia, olha só, eu não vou dizer o nome da pessoa que não é correto, mas a pessoa disse para mim, Silvio, uma vez eu fiz um dízimo, né? Um dízimo que eu recebi, um 13º, eu dei o dízimo, ele levou da sala dele e tirou uma foto comigo. Cara, é uma coisa tão absurda, né, que eu procurei não responder a pessoa para não ser agressivo, num primeiro momento. E depois, no segundo momento, eu escrevi, eu falei, olha, você adora quem? Quem você adora? O Salvador, através dele para chegar no nosso Criador, ou você adora esse homem, que é igual a você, que talvez seja 1000 vezes pior, porque da boca dele só sai mentira. Né? Então, você tem que falar a verdade, não tem jeito. Você vai dizer o quê? Quer dizer, porque deu dinheiro, para ele, deu todo o dinheirinho que a pessoa às vezes não tem nem para comer, para tirar uma foto, e ainda diz que ele é gentil, ele é bom por fazer isso. Vá para o inferno, né, Rubens? Eu acho que a manipulação mental é tão grande, né? É a coisa do púlpito que inventou, o púlpito não, o palco que inventou Salomão, de ficar mais alto, das luzes ficar na pessoa, dá aquela sensação de que a pessoa é especial, né? Então, eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém o texto que o Rubens leu aí, só para vocês verem que legal. Legal não, né? Triste, né? Apedrejamento de Estevão, Saulo perseguidor. É o título do 55. Ele diz, Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou nos olhos e viu a glória de Deus e Jesus ao pé, à direita de Deus, e disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram sobre ele, e arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, enquanto este invocava e dizia, Senhor, Yahushua, receba o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta, Yahushua, não leves em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ou seja, eu acredito que ele não tenha sentido dor, eu acredito que ali ele já estava protegido por estar com o Espírito Santo. Né? Eu acredito nisso, porque não é possível alguém, num momento tão forte,
perdoar aqueles que te agridem, né? Aqueles que estão te matando, né, Rubens? Né? Inclusive, eu quero dizer que eu já mandei 356 Bíblias de Jerusalém em PDF para as pessoas que mandam e-mail. Estou fazendo questão de contar. Entre Verdade Oculta e Sete Sinais. 352 pessoas pediram a Bíblia de Jerusalém, né? E tem muita gente comprando física também, que é fantástica. Tem algumas palavras que são... Eu, quando eu leio lá, subiram, né, o nosso Salvador no madeiro, me arrepia. Porque é aquilo que é verdade, que a Igreja Católica dizia lá atrás e hoje é diferente, né? Em nenhum momento na Bíblia de Jerusalém você vê a palavra cruz. É no madeiro, é Yahavé, né? Yahavé, que está bem próximo do nosso Yahushua, está, né? Bem perto. Então, as palavras são muito bacanas de você ver ali, e você sente alguma coisa. Quando você lê, você sente alguma coisa. Eu falo isso não para tentar colocar uma coisa mística, nem nada disso. Eu falo isso porque você vê que ali tem verdade, né, Rubens? Inclusive, as notas de rodapé da igreja, da Bíblia de Jerusalém, cara, é outro ponto, vamos dizer assim, culminante, para as pessoas decidirem comprar a Bíblia física mesmo. Porque as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, elas são totalmente, vamos dizer assim, exclusivas dela. As notas que o protestantismo tiraria, não tenho dúvida. Se fosse protestante, os católicos não tiraram. Parabéns para a mamãe. Né, Silvão? Tá lá. Para que o protestante torça o nariz, não o membro, coitado, que não sabe nada, é apenas um inocente útil. Mas para que o líder religioso tape os ouvidos, igual... O pessoal aí do Estevão aí que matou o Estevão, eles tapavam o ouvido para não ouvir Estevão falando. Imagina o cara tapar o ouvido, cara, que o que o Estevão tá falando é tão forte, tão poderoso, tão verdadeiro e tão contra eles que eles tapam o ouvido, né? Agora, eu não tenho dúvida, se tivesse essas notas de rodapé na Bíblia protestante, eles teriam tapado o ouvido, teriam tirado, porque tem muita coisa ali que você vê que é apenas uma conclusão da Igreja Católica, uma inserção da Igreja Católica e por aí afora. Silvão, quem está assistindo a gente é o Marcelo. O Marcelo, ele está lá em Sorocaba, num distrito lá de Sorocaba, local chamado Marinque, né? E está assistindo a gente lá no hospital. O Marcelo é um desportista, você sabe, faz salto livre, faz surf, faz skate, né? E numa dessa ele se quebrou. Ele, na tarde de hoje, fazendo lá as performances dele no skate. Inclusive, a Jéssica esteve em São Paulo. Ela também é skatista, né? E praticou bastante com o Marcelo, né? A Jéssiquinha, né? E o Marcelo hoje se quebrou lá, tá com o fêmur quebrado. Tá lá no hospital essa hora na cama lá assistindo a gente. A gente fica daqui solidário ao nosso queridíssimo irmão, né? Nosso parceirão Marcelão Creton, esperando que ele se recupere rapidinho aí para estar de volta ao convívio da família e nosso. Enquanto isso, a Evelyn está aqui com a menininha, né? E a gente também está solidário, a Evelyn, com a nossa queridíssima Belinha, que é a cachorrinha deles, que a gente tem um carinho muito grande, né? E a Marcelinha. Então, deixo aqui o meu desejo de rápida recuperação ao Marcelo Creton, né? Caiu de skate, foi fazer uma manobra, caiu e se machucou. Um querido nosso, amigo do Rubens, muito forte amigo do Rubens, e uma pessoa que, quando eu mando um WhatsApp para ele com uma dúvida de coisa de computador, ele me responde imediatamente, super prestativo, um grande irmão, e fico aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, de levar, buscar, o que for necessário, é só dar um grito, que eu com certeza estarei lá para poder ajudar no que for possível. Espero que não seja necessário, porque ele vai se recuperar, com certeza. É isso aí, Silvão. Podemos seguir. Então, Silvão, sobre essa questão envolvendo o Estevão, é interessante, Silvio, abordar aqui também a versão evangélica do Estevão. Porque a igreja evangélica, ela tem que se virar nos 30. Quando eu falo igreja evangélica, eu não estou falando do povo, não estou falando do inocente útil, estou falando dos líderes. Eles têm que se virar nos 30, fazer um malabarismo para que os coitados dos membros iludidos não percebam que são eles os algozes. Então, o que acontece, cara? A versão evangélica de Estevão é muito estranha. Eu já ouvi 1000 vezes. Quando eu falo 1000 vezes, você sabe que é para poder
contemplar naquilo que eu penso e realmente assisti durante 16 anos. Eu já ouvi 1000 vezes falando, o sangue semeado de Estevão reproduziu a igreja, tipo assim, espalhou a igreja, frutificou a igreja. O sangue semeado de Estevão frutificou a igreja, tipo assim, entendeu? Que o sangue dele fez brotar a igreja. Meu irmão, eles próprios, o sistema religioso, os líderes religiosos mataram Estevão covardemente. E quando falam de Estevão, Silvio, falam que é o primeiro mártir. É porque eles gostam desse negócio de mártir, né? Eles são, não é verdade? São terríveis com essa situação, cara. Então, ô Silvio, a versão de Estevão que eles falam, quando eles falam de Estevão, eles não vão, como eu falo, eles arranham a superfície, mas eles não vão fundo em Estevão. Eles não procuram, cara, passar para as pessoas o motivo verdadeiro pelo qual Estevão foi morto e quem matou Estevão. O povo fica na igreja há 20 anos, eu fiquei 16. Eu nunca aprendi na igreja que Estevão foi morto pelo sistema religioso. Acredita em mim, Silvio? Eu fiquei lá 16 anos. Acredito, é só cara, mentira mesmo, Quantas pregações de Estevão eu ouvi? Você não tem a conta, sabe por quê? Eles falam, a igreja era perseguida, Estevão foi morto por perseguição, mas o sangue de Estevão germinou a igreja. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus, viu anjos descendo a escada igual Jacó, até inventa, né? Quem viu anjo descendo foi Jacó, mas eles falam que Estevão também viu, eu já vi pregar isso. Aí, cara, mistura Jacó com Estevão e viu uma escada com os anjos subindo e descendo, inventa qualquer mentira. E começa a falar de Estevão, mas nunca fala do texto, cara, que Estevão falou, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Tá certo? E que foram os líderes religiosos da classe dos fariseus, da classe das denominações que tinham lá, dos sacerdotes, dos escribas, ou seja, todo o complô, toda a quadrilha que matou Estevão. Então, cara, a versão deles de Estevão é muito diferente da versão do Estevão que nós lemos, Silvio. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu sempre indico a escritura. Inclusive, o nosso querido padre Genaro manda um grande abraço para você. Está lá no canal Sete Sinais, apareceu por lá e disse que vai fazer de tudo para ir na palestra no dia 27, que vamos ter o nosso querido encontro lá, porque o nome palestra não deveria nem ter sido usado, deveria ter usado encontro, verdade oculta dos irmãos, nós vamos nos encontrar lá. Por acaso o Rubens vai falar alguma coisa, por acaso eu vou falar alguma coisa, e vamos ter vários palestrantes, por acaso, falando sobre temas importantes. Mas ali, na verdade, é para reunir, para bater papo. O Rubens ama estar junto dos irmãos, como eu também, mas o Rubens tem uma coisa especial, que o Rubens fica até flutuando, que para almoçar eu tenho que arrastar ele pelo braço com tudo, puxando para ele comer alguma coisa, senão ele não come. Ele vai dando atenção para todo mundo. O hotel falou, acabou a palestra às 18, não sai, 7 horas da noite está lá ainda lá conversando. Conversa na rua, conversa no estacionamento. Então o Rubens no banheiro, exatamente. Mas é assim, o Rubens vai no banheiro, vai uma meia dúzia, 15 atrás, assim, para aproveitar que o Rubens está indo no banheiro. É muito legal. Não é idolatria daqueles que acreditam no trabalho do Rubens, e sim aquela coisa de você ver uma pessoa, aquela pessoa que você vê no vídeo todo dia, passa a ser íntimo, né? Você conhece ela, mas o Rubens nunca viu você. Mas você tem uma intimidade com o Rubens. Chega lá, o tratamento é com o Rubens como se ele conhecesse o Rubens desde criança. Como se fosse amigo de infância. E o Rubens, de jeito nenhum, quer tirar, né, essa sensação dele, quer retornar, né, o carinho. Isso é um carinho, na verdade, né? Então o Rubens faz questão de retornar. E isso acaba... Agora que ele vai ficar mais solto nessas palestras, você imagina, o pessoal não vai alugar o Rubão. Só vai, né? E o Rubão gosta, isso que é pior. E o Rubão gosta, isso que é pior. Porque pelo Facebook aqui, pelo Zap, o pessoal quer conversar comigo, mas não é, por exemplo, 5 pessoas ou 6 como lá, pessoalmente. Cara, 300, 400 pessoas, eu não tenho como bater papo. Não. Por isso que as pessoas compreendem alguns ficam chateados comigo, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho como, cara, ficar batendo papo. E é difícil demais, Silvio, mesmo que tentasse
bater papo com tanta gente, o que não consegue, que você não vai mais comer, não vai almoçar, não vai trabalhar, não vai fazer mais nada. Não vai raciocinar para criar um vídeo. E mesmo assim é impossível, Silvio, porque cada um vem com o assunto mais diferente possível do outro. Por quê? Porque a internet, os vídeos ficam aí. Então tem pessoas que viram vídeos meus de quando eu gravei em 2010, 2009. Aquele assunto lá, já não sei mais o que eu falei lá. Porque eu já tenho 2.000 vídeos no canal, mais 2.000 no outro, mais 2.000 no outro. A passa de 10.000 vídeos, se você for contar com os DVDs. Então eu não vou lembrar qual assunto eu tratei qual dia. É a mesma coisa você lembrar se você comeu carne na sexta-feira do mês passado. Você não vai lembrar. Mas o pessoal quer que eu lembre, cara. Não, você que falou aquilo assim. Eu falei, meu irmão, eu li alguma coisa lá, não sei mais não, cara. Aí o pessoal me vê mal, entendeu? Fica mal, acho que eu tô... Mas não tô, fazer o quê? Não é Deus, eu acho que é Deus, entendeu? O povo, não é todo mundo, é porque você tem todo tipo de gente. Então, no meio das pessoas, tem umas pessoas mais difíceis de entendimento, tem outras que são mais duras, entendeu? Aí esse pessoal não compreende nada, cara. Eu não tenho como conversar mesmo, eu falo para todo mundo, não tem como mandar zap para mim. Não vai adiantar, só se for um aluno do Paralax. Como o seu alcance é muito grande, você conhece muita gente, e a pessoa é você e ela no vídeo. Entendeu? É você, ela te assiste, ela tá olhando para você, tá ouvindo você falar, e ela tá vendo aquele vídeo de 10 anos atrás, né? E ela fala, bom, eu vi o zap do Rubens, vou entrar em contato com ele. Rubens, eu assisti teu vídeo lá que você estava falando lá do World Trade Center, e aquela parte que você fala do helicóptero é muito interessante, eu gostaria... Mas que helicóptero? Mas o que você está falando? Então, ou seja, o pessoal não tem essa linha do tempo, né? Eu tenho vídeos meus, antigos também, que a pessoa discute comigo, está brigando comigo, inclusive. A pessoa, Silvio, você não sei o quê. Eu falei, mas o que essa pessoa está falando? Que eu nem sei do que é, né? É de um vídeo lá de 4 anos atrás, que eu nem sei o que eu falei, nem que local que eu falei, nem quem estava comigo. Mas a pessoa traz, ela acha que eu sou... clarividente lá, que eu vou ter evidência e descobrir tudo. Então, agora, tem gente, a maioria, Rubão, vamos ser justos, a grande maioria tem discernimento. A grande maioria tem discernimento, a grande maioria. Ainda bem, né? Porque se fosse a maioria não tem, a gente estava arruinado. Ô, senhor, alguém vê um vídeo meu com você e fala, Rubens, fala com o Silvio isso assim assado. Fala, beleza, tá tranquilo. Mas agora, chega o pessoal e fala, Rubens, fala com o Jorge Guerreiro, pastor Jorge Guerreiro sobre isso. Mas, pastor, eu não sei mais quem é Jorge Guerreiro. Não, você fez live com o Jorge Guerreiro. Eu não lembro mais, cara. Fala pro Rivanildo. Rivanildo, cara, eu nunca nem vi Rivanildo pessoalmente. Fizemos uma live juntos aí. Ah, Rubens, cadê o Fernando? Tem que falar com ele. O Fernando, eu tive contato com o Fernando há 6 anos atrás. Nunca mais fizemos contato. Né? Ô Rubens, chama o Robert. O Robert sumiu, o Robert é maluco, não vejo mais Robert. O Robert é testemunha, deixa ele lá testemunhar, pô. Não, porque o pessoal vê o vídeo hoje, aí acha, entendeu? Exatamente, vê hoje, mas é de 10 anos atrás. Eu recebia muito mais, hoje está bem menos. Como eu te falo, o discernimento vai fazendo a pessoa se tocar. Mas eu recebia assim, sabe o papel de secretária? Olha, fala para o Rubens isso, 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 e fala para ele fazer logo. Me dando ordem ainda, né? Que eu tenho que falar para você e que eu tenho que fazer você fazer tal coisa. Eu rachava o bico e nem respondia, né? Não dá para responder. Em contrapartida, outros falam assim, Silvio, como é que eu falo para fazer com o Rubens? É o e-mail, manda o e-mail. Silvio, como é que eu falo para dar uma sugestão para o Rubens de matéria? É o e-mail tal. Silvio, o Rubens está vendendo um drone lá, e-mail do Paga e Pega, entra nesse site aqui, ó, vê lá o que está lá, se não tiver, manda o e-mail. Então, eu vou direcionando, eu recebo isso muito até hoje, mas é o pessoal que tem discernimento. O que não tem, não dá para discutir. Não dá para você responder, porque você vai ser mal educado. Né? Não tem como ser mal educado com uma colocação dessa. Tipo, Rubens, Silvio, fala para o Rubens que o Rubens tem que parar de falar palavrão, que o Rubens tem que parar de falar isso, aquilo, outro. Eu sou a mãe do Rubens, pai do Rubens, né? Conselheiro do Rubens, sim, às vezes quando ele erra a mão e vice-versa, a gente se corrige, fala, ó, não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, tal, mas a gente não determina o que o outro vai fazer. Se a gente faz porque ama o irmão, né? A gente não vai fazer isso para repreender, para humilhar ou para agredir. Então, defeito, eu e o Rubens tem de sobra, tem de monte cair nos ladrão. Mas a gente tenta fazer o melhor possível aqui para vocês sabem disso, né? Rubens, eu gostaria que teve um monte de gente, enquanto a gente estava falando, fez boa ação aí. Eu não sei se você tem acesso fácil, que a gente estava aqui, foi rolando, inclusive o superchat está aberto, galera.
Quem quiser contribuir com o projeto, veja, a contribuição não é pelo que a gente fala aqui, né? O que a gente fala aqui, a gente está dando de graça para vocês. A contribuição é para ajudar a estrutura do Rubão, é para ajudar para pagar uma conta, é para ajudar para resolver um problema, porque o Rubens tem 3 canais, gente. São 3 canais que ele administra, e ele sabe que se ele deixa de fazer uma live, cai a audiência. Se ele deixa de fazer um trabalho, se ele deixa de postar, se ele deixa... Tudo isso afeta a renda dele mensal, que hoje em dia não é mais como era na época dos DVDs, longe disso, né? Então, é uma sobrevivência, né? Para mim, eu tenho recebido ajuda, Rubens, que, pô, cara, você recebe um valor, poxa, isso aqui vai dar para comprar 1 quilo de arroz. Pô, isso aqui vai dar... É assim que eu vejo hoje a doação. Eu transformo em comida, velho. Entendeu? Imediatamente, né? Ou ajuda a pagar a internet ou alguma coisa, porque o mercado está ruim, mas não significa que a gente esteja falido, não. Mas o Rubão, por exemplo, que 100% do tempo dele é por verdade oculta, eu estou mentindo. Tirando quando você vai rodar o aviãozinho. Silvão, amanhã mesmo eu pretendo sair cedinho para voar como fui hoje, acordo 5h30 para chegar lá às 6 horas mais ou menos para aproveitar o dia. Olha aí, ó, o José Tadeu mandou pra gente uma boa ação, obrigado. Também o Libertes da Matrix com o Nádio Mansell. Também o Nino Abreu, Renando Brunelli. Também o André Diniz, Maravilha Alberto. Abra sua mente, Flat Earth. Foram as pessoas que ajudaram aqui hoje, né, neste canal, né? Então é isso aí, Silvão. Silvão, vamos ter que tirar o time de campo. Vamos. Senão Só amanhã eu não acordo cedo. Peço perdão para você rapidinho para dizer a turma que está aqui. Tem bastante gente, Rubão. O Christian RBT, o Silas Maia, o RXD, o Wesley Pimenta, o G3 Games, o Rainer Oliveira, Terra Plana Brasil, Mona Cat, Senhorita Lu, nossa queridíssima, o Rogério Manso, o Leandro Vieira e o sempre erro o nome dele, Georgélio Coutinho, que sempre está lá no canal Sete Sinais. Muito obrigado, viu? Maria, tá pequena letra, Silão Maia e Remanescente e Janaína. Desculpa que eu não falei, mas eu vou ter que liberar o Rubens. Pessoal, amanhã às 8 da noite estaremos falando sobre a Síria, sobre o Clube de Roma e Agenda Global, que o Rubens tem coisas de cair o cabelo. Eu já não vou ser afetado porque já caiu tudo. Então, até amanhã. Obrigado, Rubens, aí, por ter aceito o meu pedido de falar de Estevão. Ele merece, né, Rubão? Pô, show de bola, Estevão. E o povo também merece saber de Estevão, né, o pessoal todo. Vamos voltar a falar em breve de Estevão, hein? Um abraço aí, Nedinho aí, Darlene, na mamãe e na turminha aí, Silvão. Vamos dar honra a quem merece honra, né, Rubens? Estevão merece. Verdade. Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!